Se tem peito pra zombar, agora vai ter que ter bolso pra pagar. Por que o cristão ele precisa ter maturidade quando zombam da nossa fé com escárnio, mas quando é o outro é intolerância religiosa? Será que o problema é o princípio ou quem tá sendo alvo? A gente tá falando de maturidade ou a gente tá falando de dois pesos e duas medidas? Parece que nós cristãos agora nesse carnaval teremos um pouquinho, né? Pelo menos de paz, no sentido de não ver a nossa fé sendo escarnecida por outras pessoas. Porque agora, usar fantasia de Jesus no carnaval pode render uma multa de R$ 4.500. Vamos entender tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue pra gente comentar sobre isso. Lembrando que não são todas as regiões, isso vem de Salvador, mas tem ganhado um grande movimento e por isso a gente precisa fazer muito barulho nessas redes sociais, principalmente para os outros estados aderirem a esse movimento. E o responsável é o vereador César Leite, do PL, que apresentou um projeto dentro do programa Combate à Cristofobia, aprovado na Câmara, prevendo multa de R$ 4.500 para pessoas que utilizarem símbolos cristãos que vão ofender ou desrespeitar a fé cristã durante essas festas de carnaval. O texto aguardava sanção ou veto do prefeito Bruno Reis, que é do União Brasil. Algumas coberturas apontam que o foco é considerado realmente ofensivo e pejorativo e algumas fantasias também, elas começam a apontar conotações sexuais que acabam ofendendo a fé cristã. Agora eu quero te mostrar por que isso virou tema de lei. Porque existe uma cronologia muito extensa que nos fez chegar até esse momento e precisou de atitudes dessa forma. Isso é muito importante pra gente poder entender aonde nós estávamos, aonde nós estamos e pra onde nós estamos indo. Em 2019, em especial a primeira tentação de Cristo do projeto Portas do Fundo, trazendo Jesus gay e Deus mentiroso, gerou uma forte reação pública, principalmente sobre vilipêndio e blasfêmia contra aquilo que nós acreditamos, né? Houve, nessa época, ataques à produtora no Rio de Janeiro, houveram várias manifestações em relação a isso e acabou gerando vários debates na rede social. E por que eu quis abrir justamente com essa arte aqui do Porta dos Fundos, né? Porque virou um conflito e um marco a partir daí você definir arte e humor versus o que é sagrado, o que a gente pode limitar na arte, sabe? E até trouxe polarização e radicalização no sentido de trazer conflitos físicos. Um caso muito citado foi em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde num bloquinho de cortejo aparece Jesus de fio dental. E isso gerou polêmica em todas as redes sociais. Inclusive, um deputado, ele entrou e formulou uma denúncia junto ao Ministério Público em relação a vilipêndio e blasfêmia contra a fé cristã. E por que isso é relevante? Porque isso ilustra um padrão típico dessas festas de rua. Um conteúdo performático, um conteúdo onde vai trazer viralização, principalmente engajamento, e vai trazer o olhar político de todo mundo para o que eles querem. Em 2025, nós temos uma igreja histórica do século XVII que é invadida e vandalizada na Bahia. A prefeitura ela se manifestou, afirmou que o ato ele foi um desrespeito em relação à memória e à cultura, ao patrimônio histórico, né? E teve um homem preso. E por que tudo isso aqui importa pra gente? Porque existe uma ação direta e indireta de violar e principalmente trazer danos a locais públicos, religiosos e a pessoas também. E a matéria do Divinópolis já tá mostrando o efeito cascata e a importância de tendência do tema, ele já tá virando principalmente agenda municipal. Outras cidades estão já falando da cristofobia, de como essas conotações sexual, de como esse escárnio tem virado símbolos cristãos, zombação na mão desse povo e na boca desse povo. Então assim, a gente precisa debater muito sobre esse assunto. O que é importante a gente frisar é que existem cristãos dentro da política fazendo propostas, ações para principalmente evitar que isso aconteça. Nesse caso aqui de 2005, um deputado federal acionou o MP. E é a forma mais rápida quando se tem um fato concreto. E no caso do César Leite, do vereador César Leite, é um exemplo prático de ações administrativas que cobram multas para coibir essas ações, principalmente nessas festas. E existem esses projetos federais para proteger símbolos e figuras religiosas, que é a PL 402 de 2025, do deputado Luiz Lima, que ele propõe a proteção contra desrespeito, vilipêndio ou degradação pública, define condutas de zombar, ridicularizar, personificar de forma desrespeitosa performances depreciativas e prevê multas de 5 mil a 50 mil, além de outras medidas sem prejuízo de sanção penal. A tentativa desses vereadores e deputados é criar realmente uma camada civil administrativa além do Código Penal. E o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, através desse projeto de lei 3.402 de 2023, tem tentado tipificar cristofobia no artigo penal. Porém, a gente precisa cobrar os deputados, esse é um ano de eleição, a gente precisa estar inteirado sobre isso, porque a tramitação precisa ser na Câmara. E se nós não tivermos pessoas que realmente pensem sobre isso, discutam sobre isso, a gente vai continuar vendo a nossa fé sendo escarnecida. Lembrando que aqui não é sobre proibir festa, é sobre impedir que a cultura transforme o sagrado em brinquedo. E principalmente o povo em alvo. E fazer isso com justiça, sem arbitrariedade, tem que ser o nosso foco.